Fala, minha rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpites do NerdBet do dia 2 de junho e hoje analisando os jogos desta sexta-feira, uma lista de jogos bem enxuta. Como vocês já sabem, tá chegando o fim da temporada de jogos na Europa, algumas competições vai chegando ao fim. E hoje, sexta-feira, teremos algumas finalidades de algumas competições. Então, se gosta da ideia, se inscreva no canal e deixe o like para fortalecer o canal e ver a nossa assertividade do dia a dia. Então, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, rapaziada, começando a nossa primeira análise desta sexta-feira, temos aqui 9 jogos para analisar. Vamos iniciar pela Itália Série A, o jogo do Sassuolo versus Fiorentina, início às 15h30. Sim, a equipe do Sassuolo vem a 3 jogos sem vencer. Se for mais profundo, 5 jogos sem vencer, com 3 derrotas e 2 empates. Lembrando que em 4 dos últimos 5 jogos, ambas as equipes marcam. Em 3 dos últimos 5 jogos, saiu mais de 2,5 gols. Já a Fiorentina vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ou seja, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu ambos marcam. E claro, em 3 dos últimos 5 jogos, saiu mais de 2,5 gols. Em confronto direto, nos últimos 5 confrontos, soma 2 vitórias do Sassuolo, 2 empates e 1 vitória da Fiorentina. Lembrando que nos últimos 5, ambas as equipes marcam. Atuando em casa, a equipe do Sassuolo vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em 4 dos últimos 5 jogos, ambos marcam. Fiorentina fora de casa vem a 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Lembrando também que em 4 dos últimos 5 jogos ambas as equipes marcam. Para dar uma olhada na classificação, a Fiorentina tem 53 pontos, não tem chances matemáticas de chegar a lugar algum, nem cai, nem vai mais a lugar algum. O mesmo retrospecto é o Sassuolo. Então, é um jogo de cumprimento de tabela para essas equipes. Então, pelo meu ver, já vejo 2 grandes opções para você estar lucrando. Então, vou estar deixando um jogo para gols, é um jogo para ambas as equipes marcam. E também vejo um jogo aí para um margem de 2,5, mas mais confiante no ambos marca nessa partida. França, Liga 2, Bordeaux versus Rodez, início às 15h45. É um jogo que o Bordeaux vem a 5 jogos, somando 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Lembrando que nos últimos 5 jogos, em apenas 2, saiu mais de 1,5 gols. E a equipe do Rodez, 3 empates e 2 derrotas. Lembrando que em 3 dos últimos 5 jogos, ambos marcam mais de 1,5. Nos últimos 2 confrontos, deu Bordeaux. Atuando em casa, o Bordeaux é uma equipe muito forte. Vem a 5 vitórias consecutivas e, claro, a 5 jogos sem sofrer gols. Rodez fora de casa, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Lembrando, na classificação, Bordeaux tem chances matemáticas de título, pois tem 69 pontos, está 3 pontos atrás do líder Le Havre, mas tem um saldo de gol mais alavancado. E a equipe do Rodez luta contra o rebaixamento com a mesma pontuação do Laval, que tem 43 pontos, e o próprio Dijon, que tem chance de se salvar do rebaixamento. Então, se o Rodez perde, pode ser rebaixado. Então, é um jogo que o Bordeaux vai jogar em casa, tem o favoritismo ao seu favor. Então, vou estar deixando esse casa vence nesta partida. Continuando, ainda na França Liga 2, Le Havre versus Dijon, também às 15h45. É um jogo que o Le Havre vem a 2 derrotas e 1 empate, ou seja, vem a 3 jogos sem vencer. Nos últimos 3 jogos só marcou gol em 1. E a equipe do Dijon vem a 5 jogos de invencibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Lembrando que em todas elas saiu mais de 1,5 e em 3 de 5 saiu ambos marca. Em confronto direto, nos últimos 3, 2 vitórias do Dijon e 1 empate. Lembrando que atuando em casa, a equipe do Le Havre é uma equipe que vinha com uma série de invencibilidade gigantesca,
mas perdeu recentemente para o Valenciennes por um placar de 2-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Le Havre só marcou gols em 2. E a equipe do Valenciennes, fora de casa, 2 vitórias e 2 empates, ou seja, 4 jogos de invencibilidade. Nos últimos 5 saiu mais de 1.5, em 4 de 5 saiu ambos marca. Na classificação, Le Havre só depende de um simples empate para ficar com o título. E o Dijon, aliás, o Dijon é uma equipe que precisa da vitória a todo momento se quiser passar adiante. Então, para essa partida, vou dar uma moral a essa equipe do Dijon, que vem impondo dificuldade nos últimos jogos diante do Le Havre. Vou deixar esse fora com empate. Continuando, vamos agora para mais um jogo da França, Liga 2. O jogo do Metz versus Bastia, início às 15h45. É um jogo que o Metz vem a 5 jogos de invencibilidade, com 3 vitórias e 2 empates. Em 3 dos últimos 5 jogos saiu ambos marca nos jogos do Metz. E nos jogos do Bastia, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ou seja, saiu gols em todos os jogos, ambos marcam mais de 1.5, mais de 2.5 em 3 de 5. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado pelo um placar de 1-0. E o Metz em casa, 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de invencibilidade. E o Bastia fora de casa, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Lembrando, na classificação, o Metz também tem chance de título, precisa da vitória e o Bastia não briga mais por nada, só quer ficar bem posicionado na tabela. É cumprimento de tabela para a equipe do Bastia. Então, o Metz tem dupla possibilidade de estar conseguindo vitória. Então, vou deixar essa vitória da equipe do Metz, caso vence nesta partida. Vamos agora para o Brasileiro Série B. Temos Ceará versus Chapecoense, início às 19 horas. A equipe do Ceará vem a 3 vitórias e 2 derrotas. Em 5 dos últimos 5 jogos saiu mais de 1.5. E a equipe da Chapecoense vem a 2 empates e 2 derrotas e 1 vitória. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais de 1.5 e em 3 saiu ambos marca. O último confronto deu Ceará 1-0. É um jogo que o Ceará vem muito mal em casa, vem de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. E a Chape fora de casa, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Lembrando que a equipe do Ceará, atuando em casa, é um dos piores mandantes da competição. Atualmente é o 10º colocado, mas quando se fala no fator casa, é o vice-lanterna, ou seja, em 4 jogos, 3 derrotas e apenas 1 vitória. Já a Chapecoense é uma equipe que vem a 2 jogos aí, venceu o Avaí fora de casa e empatou com o Guarani no 3-3. Ou seja, outro jogo que vou dar a moral à equipe visitante. O Ceará é uma lacuna atuando em casa. Então, se você é aquele camarada que gosta da opção da zebrinha e da mini zebra, deixamos um fora com empate. Continuando, vamos agora para a Argentina, Liga Profissional, Estudiantes de La Plata versus Barracas Central, início às 19 horas. A equipe do Estudiantes é uma equipe que vem a 5 jogos de invencibilidade, somando 3 vitórias e 2 empates. Lembrando que em 3 dos últimos 5 jogos saiu mais de 1.5 e o Barracas também vem a 5 jogos de invencibilidade, 2 empates e 3 vitórias. Lembrando que em 3 de 5 saiu mais de 1.5 e nos últimos 2 confrontos bateu ambos marca, 2 vitórias do Estudiantes. Estudiantes que na classificação vem muito bem, na 4ª colocação com 32 pontos, enfrenta o Barracas Central na 16ª colocação. Então vejo 2 probabilidades nessa partida. A primeira é o jogo para mais de 1.5 gol, tem de se manter um jogo para gols, mais de 1.5 gols. Deixo também para vocês um back Estudiantes. E se você quiser ser mais ousado, deixo também o mercado para ambos marca. Continuando, vamos agora para mais um jogo do Brasileiro Série B, início às 21h30. Temos Criciúma versus Atlético Goianiense. A equipe do Criciúma vem a 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, ou seja, em 3 dos últimos 5 jogos, em 2 saiu mais de 1.5 em ambos marca. E o Atlético Goianiense vem de 2 empates e 1 derrota, 3 jogos sem vencer. Lembrando, confronto direto nos últimos 2 deu Atlético Goianiense. Atuando em casa, o Criciúma se mostra ser uma equipe muito forte, somando 4 vitórias e 1 derrota. Em 3 de 5 saiu mais de 1.5.
E o Atlético fora de casa, 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Em todas elas saiu mais de 1,5. Na classificação se trata do quarto colocado Criciúma diante do Atlético Goianiense na 7ª colocação, que não passa por um bom momento. Então, vejo um jogo para gols nessa partida. Um jogo para mais de 1,5 gols é a nossa opção. Mais de 1,5 gols. Vamos agora para Vitória vs Ituano, início às 21h30. Estamos falando do atual líder. Sim, o atual líder com 19 pontos, 2 a mais que Novo Horizontino, Vila Nova e Criciúma. Lembrando que a única equipe que pode assumir a liderança isolada é o Sport, que tem 2 jogos a menos. Já a equipe do Ituano é o 13º colocado com 10 pontos ganho. Lembrando que a equipe do Vitória vem a 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, ou seja, em 4 dos últimos 5 jogos bateu mais de 1,5. E a equipe do Ituano vem aí de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Em 4 dos últimos 5 saiu mais de 1,5. É outro jogo que vou acreditar no raciocínio para gols. Mais de 1,5 gols nessa partida é muito plausível. Continuando, Liga Profissional da Argentina. Argentinos Júnior versus Platinense, início às 21h30. A equipe do Argentinos Júnior vem a 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E o Platinense, 2 derrotas e 3 vitórias. Lembrando que em 4 dos últimos 5 jogos do Platinense saiu mais de 1,5. E em 4 dos últimos 5 jogos da equipe do Argentinos Júnior saiu apenas em 2 mais de 1,5. O confronto direto mais recente deu o Platinense. O Argentinos Júnior ainda não conseguiu vencer essa equipe do Platinense. Então, deixo um jogo para mais de 1,5 gols. E se você é aquele camarada que gosta de opções de mínimo possível zebra, fora com empate. E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, desta sexta-feira de trade, dica de trade e aposta esportiva. Mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla ou tripla aqui do canal. Bom, vamos estar deixando para vocês como dupla, vitória da equipe do Bordeaux e Metz para vencer. Metz e Bordeaux é a dupla do canal formada com bilhete pronto. Outra boa opção que vocês podem estar observando e faturando seria um jogo para gols. Sim, podemos estar deixando aí esse mais de 1,5 entre Estudiantes, mais de 1,5 entre Vitória e Criciúma e Atlético Goianiense. Então, uma tripla de over goals. Então, monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Se gostou do nosso conteúdo, deixa o like para estar fortalecendo e se inscreva no canal. Claro, compartilhe o nosso vídeo para geral, para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas se tornem ganhadoras como você. Então é isso, meu parceiro. Até o próximo vídeo. Valeu!